Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Hoje eu resolvi fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu estava fazendo um atendimento e aí me deu vontade de compartilhar aqui umas mensagens. Eu vou fazer isso através do tarô, que é uma ferramenta que eu uso desde 2021. Espero que ressoe com quem tiver que ressoar, com quem não tiver que ressoar, entrega para o universo. Tarô não é sobre ler o futuro, vou falar isso mais uma vez, eu sempre falo. Tarô é sobre energia, é sobre conexão de você com você mesmo. O tarô, na maioria das vezes, ele não dá respostas, ele dá perguntas, e muitas vezes a gente acha que a gente precisa de respostas, né? Mas as respostas a gente já tem. A gente precisa de boas perguntas para poder encontrá-las dentro da gente. Eu vou trazer para vocês hoje, eu não sei quem está aí do outro lado, então primeiramente seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Vou começar agora com um pouco mais de frequência, alimentar esse canal com esses vídeos. E eu escolhi uma dinâmica um pouco diferente para hoje, porque por ser o primeiro vídeo, para ficar um pouco mais descontraído e um pouco mais curto também, para não ficar uma leitura muito longa, eu selecionei 3 pedras. E eu vou tirar 2 cartas para cada pedra e aí eu vou explicar sobre cada pedra. Depois eu vou pensar se eu vou colocar... depois eu vou colocar assim a minutagem de cada pedra na legenda do vídeo. Então se você escolher qualquer uma, você vai saber. E aí vai ter a minutagem aí na legenda, é só você clicar na minutagem e você vai direto para a pedra que você escolheu, tá bom? Bom, vamos começar. Agradecer primeiro a espiritualidade por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que todo conhecimento que a gente tem e que a gente não compartilha é um conhecimento perdido. Então, para que, né? Buscar mais informação? Para que buscar se conhecer? Para que buscar viver e aprender cada vez mais se não for para compartilhar, né? Então, sim, vamos lá. Vamos compartilhar, colocar isso para fora e é isso, tá bom? Bom, aqui a gente tem 3 pedras: olho de tigre, selenita e ametista. Você pode mentalizar aí a sua questão, mentalizar alguma informação que você deseja receber através dessa orientação, desse momento de troca de energia, que é mais isso do que orientação, né? É muito mais uma troca. E aí você escolhe uma das 3 e aí você pode ir direto para a pedra que você escolheu, tá bom? Eu vou embaralhar, vou tirar uma carta com esse tarô, que é o tarô dos arcanjos, ó, 8 de paus, 8 de Gabriel. Esse é o tarô dos arcanjos. Eu vou tirar uma carta para cada pedra com esse tarô e vou tirar também com Arte Nouveau, que é um tarô um pouco mais moderno, um pouco mais dinâmico. E aí a gente vai trabalhar em cada pedra, tá bom? Vamos lá? Espiritualidade, por favor. Para quem escolheu o olho de tigre, uma carta. Ups. Uma carta, por favor, para quem escolheu a pedra olho de tigre. Uma carta para quem escolheu o bastão de selenita. Aqui está. E para quem escolheu a pedra ametista, uma carta, por favor, espiritualidade. Eu vou tirar agora mais uma carta para cada pedra com esse tarô, que é o tarô Arte Nouveau, que é um tarô mais contemporâneo. Tem um pouquinho de arquitetura. Para quem me conhece bem sabe que eu amo arquitetura. Vamos lá? Uma carta boa para quem escolheu a pedra olho de tigre.
uma carta para quem escolheu o bastão de selenita. E uma carta, por favor, para quem escolheu a pedra ametista. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tô me sentindo tão bem fazendo isso. É o que eu amo, né? Pra quem tá chegando agora, eu já faço isso há alguns anos, mas ainda não tinha externado. Agora eu acho que tá na hora, né? Tá na hora. Bom, bora lá. Vamos lá então, para você que escolheu a pedra olho de tigre. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você que escolheu a pedra olho de tigre, aqui a gente tem o 7 de Rafael, que é o 7 de copas. Copas a gente está falando de emoções, de sentimentos, de tudo que envolve o nosso emocional, o nosso sentir. É um elemento água, então água é aquilo, né? Quanto mais água parada, mais a água fede. Quanto mais a água está em movimento, mais alegria e menos odor ela traz, não é isso? Então aqui a gente está falando disso, de água. E aqui a gente tem o 4 de copas. O 4 de copas. São duas cartas um pouco opostas, porque o 7, ele fala de muitas possibilidades. Na verdade, elas não são opostas, não. Elas têm um ponto de conexão. O 7, ele fala de muitas possibilidades. O 7, ele fala de muito... até um pouco das ilusões. São tantas possibilidades que a gente se ilude e não sabe qual escolher. E aí a gente fica preso naquele momento. A gente fica preso naquela ilusão. E quando a gente fica preso nessa ilusão, a gente não consegue ir para a próxima carta, que é o 8. A gente volta. E essa carta com 4 de copas, a gente acabou voltando um pouco mais. E ela mostra uma energia de uma pessoa parada. Essa carta, ela tem três cálices aqui na frente, em pé. 3 copas, né? O cálice usado nas religiões aí é algo que simboliza muita riqueza, simboliza a oferta, né, do ofertório, enfim. O 4 de copas, ele fala muito de... Você tem 3 copas cheias na sua frente, você está vendo as copas que você tem, você não está satisfeito com as copas que você tem, você não está satisfeito com as suas próprias emoções, digamos assim, você não está satisfeito com as coisas que te trazem realização emocional. Porém, a gente está falando do 4. Por que 4? Porque aqui nessa carta... Cadê? Onde que está aqui nessa? Está aqui, ó. Aqui nessa carta, a gente tem uma outra... Vocês não vão conseguir ver, não? Não sei. Enfim, a gente tem uma outra copa sendo oferecida pela espiritualidade. Só que a pessoa está aqui embaixo, ela está tão focada nas 3 copas que já existem, que ela esqueceu que tem algo maior. Se ela olhar um pouquinho para cima, ela consegue ver que tem uma outra copa sendo oferecida. Mas ela não está focada no que está por vir, ela não está focada no momento presente, ela está olhando como se ela estivesse olhando para o passado, ela está olhando para o que ela já tem. E aí ela paralisa. O que essas duas cartas elas têm em comum? Uma reflete a falta. O 4 de copas reflete a falta. Você não está conseguindo enxergar o que você tem, o que está sendo oferecido para você. E o 7 de copas são tantas possibilidades sendo oferecidas que você trava, que você para e você não consegue enxergar além. Ou então, quando você consegue enxergar, é tanto que aquilo te ilude. E a ilusão também é um outro momento onde para, onde a gente trava. Então, essas duas cartas falam de um momento travado. E muitas vezes a gente fica buscando respostas, né? A gente acha que preciso de uma resposta. Não, a gente já tem as respostas. A gente precisa encontrar e saber como chegar nelas. E como que a gente faz isso? Através de meditação, através de silêncio, através de ajuda terapêutica, através de, de um psicólogo, através de ferramentas e de pessoas, de circunstâncias, situações que vão fazer a gente olhar para nós mesmos. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você entender qual é a melhor pergunta é você olhar para o espelho. Porque quando você olha para o espelho, você não consegue mentir para você mesmo. Você pode mentir para todo mundo. Agora, para você mesmo,
Não tem como. Então quem traz essa resposta? O espelho. Você com você. Quando você olha para o espelho, você fala: ah, eu estou feliz. Não, eu estou triste. Ah, eu preciso de uma oportunidade nova. As oportunidades chegam, você acha que aquilo não é para você, as oportunidades chegam, às vezes você se ilude demais com aquilo, cria demais expectativa e acaba se frustrando, né? Que é o que acontece normalmente, a maioria das vezes. A gente se frustra muito porque às vezes a gente espera demais, ou então às vezes a gente não espera nada, e aí quando não está esperando nada também não chega nada, porque chega o que a gente espera, o que a gente acredita que vai chegar, que são essas duas cartas. E aí um ponto de conexão, o espelho, né? Eu acho que isso reduz muito, assim, e reflete muito. É hora de fazer uma decisão. A decisão de olhar no espelho, entender de onde você vem, para onde você quer ir, entender que o momento presente é o melhor momento que a gente pode ter, independente de qualquer circunstância. O passado ele não volta mais. Então não adianta você ficar preso aqui nesse 4 de copas, olhando para o passado. Tem que entender o momento presente. Se você olhar para o lado, você já consegue ver inúmeras possibilidades para agradecer. Eu acho que só não tem motivo para agradecer aquele que não olha para o lado. Aquele que está o tempo inteiro olhando para o seu próprio umbigo. Né? Porque se a gente olha para o lado, cada um está vivendo o seu próprio desafio. A vida é sobre isso. Né? Então, cada um está vivendo o seu próprio desafio. Olha para o lado, olha aquela pessoa que não consegue sair da cama. Olha, às vezes, dentro da sua própria casa. A gente tem momentos, a gente tem experiências dentro de casa, para não precisar olhar para o vizinho. Dentro de casa, muitas vezes a gente encontra 1 milhão de maneiras para agradecer. E aí, através desse momento de agradecimento, que a gente desbloqueia, que a gente sai da ilusão, que a gente entende o momento presente, que a gente consegue seguir em frente. E a gente para de ficar olhando para o passado e entende que tem algo novo sendo ofertado, que a gente tem vários motivos para agradecer todos os dias. Então essas duas cartas, elas trazem muito essa reflexão para a gente se olhar no espelho e entender hoje, aqui e agora, o que eu posso agradecer. O que eu tenho já, quais são essas inúmeras possibilidades que eu tenho de me realizar emocionalmente. Às vezes é ter minhas 2 pernas, que eu posso sair aqui, andar, ir para a praia. Às vezes eu poder enxergar, eu poder respirar, sabe? Então a gente muitas vezes está reclamando de barriga cheia. Eu acho que isso é um resumo. Então olhar no espelho e se perguntar por que se encontrar neste exato momento, nessa situação. E muitas vezes não é nem só sobre isso, é a expectativa de querer muito mais e não estar grato, e não ser grato pelo que já tem. Né? Às vezes está tudo muito bom, tudo muito bem, tá, mas você já agradeceu pelo que você tem antes de esperar ter algo a mais? Isso é muito importante, tá bom? Bom, bora lá. Para quem escolheu o bastão de selenita, vamos ver o que tem aqui? Para você que escolheu o bastão de selenita, a gente tem o 8 de ouros com 9 de copas. Olha isso, cara. Que 2 cartas muito positivas, 2 cartas que trazem retorno. Uma é o 8 de ouros, que traz muito retorno do seu material, do seu próprio trabalho. Não é ninguém que vai jogar nada no seu colo. É um retorno do seu próprio trabalho mesmo, sabe? E isso é lindo, assim. Não é algo que você consiga... Não é nada além do esperado. Mas sabe quando você recebe o pagamento pelo seu trabalho e aquilo é justo? E você consegue ter motivo suficiente para agradecer por aquilo? É isso. É você sendo reconhecido pelo trabalho que você faz. É você sendo reconhecido na vida material como um todo. Isso pode ser dinheiro, isso pode ser você ganhando, sendo presenteado. Sei lá, eu fiz um excelente trabalho na minha equipe esse mês e estou sendo reconhecido, estou sendo presenteado por, sei lá, estou ganhando um bônus extra, estou ganhando, sabe? É algo que vem de encontro ao seu trabalho, é algo que vem de encontro à sua... Não nem sempre a sua expectativa, mas de encontro ao que você precisa ter naquele momento. São os recursos necessários que precisam para você continuar. Isso é o 8. E o 9 de copas? O 9 de copas ele fala de emoções, ele fala de realização no âmbito emocional. E o âmbito emocional, quando a gente junta essas 2 cartas,
quando a gente junta essas duas cartas, a gente consegue entender que através do seu trabalho, você também tem, com o reconhecimento desse trabalho, você sendo reconhecido pelo que você fez, a sua expectativa emocional ela também cresce. Isso é consequência, né? Isso obviamente é consequência. E é de merecimento. E aí você consegue palpar, por exemplo, aquela promoção que estava sendo prometida há 3 anos, há 3 meses, ela vem, ela chega. O 9 de copas é algo que chega, é algo que você consegue palpar e é algo além do esperado. Então, além de você ser reconhecido e receber algo, brevemente, isso vai acontecer muito, muito rápido. O ouro não é algo muito rápido, mas quando a gente fala do 8 é algo que é de destino, né? Então, quando essa carta ela vem, junto com o 9 de copas, é uma realização além do esperado. Esse 8 ele traz o necessário, mas traz também algo além do esperado. Eu não sei o que está para acontecer, não faço a menor ideia, coloca isso dentro da sua área, da sua vida. Isso pode ser também, por exemplo, eu me dediquei demais num relacionamento. A gente pode estar falando de relacionamento com esse olho de ouro? Sim, a gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando de 2 pessoas, de carne. Me dediquei demais com esse relacionamento e fui pedido em namoro. Sabe? Me dediquei demais no meu trabalho e recebi um aumento, além do que eu estava esperando. Sei lá, uma outra situação, me dediquei demais no meu trabalho para conseguir tirar férias. E vou conseguir, com essas férias, fazer uma viagem dos sonhos. Então é meio que isso, sabe? Essas 2 cartas em conjunto, ela fala disso. Espere, confie, acredite, porque é merecimento. Não é ninguém que está te dando. Esse 9, ele vem através do 8 de ouros. Então é merecimento. Você fez por merecer. Eu olhei no vídeo aqui agora do 17 e 17. É um merecimento que vem através da espiritualidade. Se você não... Depois procura o significado da hora 17 e 17. E aí, talvez seja algo que possa complementar essa leitura para você, tá bom? Bora lá? Para quem escolheu agora a pedra ametista, para você que escolheu a pedra ametista, que é uma das minhas favoritas. Bom, a gente tem aqui o 4 de ouros com a rainha de ouros. O 4 de ouros, ele fala do dar e do receber. Você tendo aquilo, exatamente aquilo que você dá é aquilo que você recebe. Ele fala das trocas justas, fala de estabilidade, mas estabilidade dentro daquilo que você dá. Se você quer estabilidade numa vida financeira, digamos assim, você está gastando mais do que guardando? Ou você está guardando mais do que gastando? Qual que é o equilíbrio? Quando a gente fala de 4, a gente fala dos 4 pilares, né? Das 4 bases. Qual que é o equilíbrio? Aonde que está esse equilíbrio? É preciso encontrar esse equilíbrio, porque você tem todas as ferramentas que você precisa, você tem todos os recursos. É como se fossem os 4 pilares de uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira com 4 pilares, você tem os 4 pilares que conseguem sustentar, mas algo está em desequilíbrio. Quando você consegue fazer um planejamento para identificar aonde que está esse desequilíbrio, você chega na rainha de ouros. É a rainha de ouros? É a rainha de ouros. Você chega na rainha de ouros, que é você dominando a parada, sabe? Mas para chegar nessa rainha de ouros, você precisa entender a importância do equilíbrio. A importância de estou guardando demais. Tá guardando demais, não vai viver. Não vai conseguir... não vai conseguir manter o equilíbrio. Acho que a resposta é muito essa, sabe? Assim, se tem algum desequilíbrio, e aqui a gente está falando de matéria, pode ser dinheiro, pode ser do seu corpo. Por exemplo, a gente pode estar falando de saúde? Pode estar falando de saúde, é do corpo, da matéria. O que isso pode ser? Estou querendo chegar na estabilidade da rainha de ouros, mas estou comendo mais do que devo. Estou querendo chegar na beleza da rainha de ouros, digamos assim. Estou querendo chegar na estatura, porque a rainha de ouros ela é uma mulher que ela é dona dela mesma. Ela não precisa de ninguém, ela tem como dar as próprias ordens e ela é feliz. A partir do momento que ela se encontra sã e feliz com ela mesma, ela faz as conexões que são necessárias para ela continuar crescendo. E para chegar nesse lugar, é importante encontrar esse equilíbrio.
é importante entender que não é na falta e não é no excesso que a rainha vive. Ela vive na estabilidade. Então, assim, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para poder conseguir? Sei lá, eu quero emagrecer, quero ter meu corpo, sei lá, quero perder 10 quilos em tanto tempo. Qual que é meu planejamento para que isso aconteça de forma saudável? Sabe? Se a gente planta uma semente, ela precisa de um tempo para crescer, eu tenho entendimento que eu preciso colocar tempo também no meu planejamento para poder alcançar os objetivos que eu quero. Eu tenho entendimento de que eu estou passando fome desnecessariamente, porque a fome em excesso também não vai ajudar meu organismo a produzir o que precisa produzir para chegar no resultado rápido. Que a forma mais rápida de chegar num objetivo é através de planejamento e estabilidade. É uma estabilidade emocional, é uma estabilidade material, é uma estabilidade... É uma estabilidade que não é aquela... A gente não está falando de um 10, tá? Estabilidade completa, que a gente vai ter tudo muito perfeito, né? A gente não está falando disso. A gente está falando de ter o básico. É uma estabilidade que me exige o básico. Se eu ganho R$100, eu vou gastar 30 com aluguel, eu vou gastar 30 com lazer e comida e as outras coisas. É o teu planejamento para que a longo prazo, porque a Rainha de Ouros ela não fala de algo que é imediato, ela fala de estabilidade, ela fala de segurança, mas conquistada com o tempo, por isso o tempo entra nessa questão. Depois desse tempo, ela consegue conquistar. Então, assim, o que eu preciso fazer? Qual é o planejamento que eu preciso ter na minha vida para alcançar esse objetivo? Eu preciso colocar tempo. Se eu preciso juntar R$100 para fazer uma cirurgia, se eu preciso juntar R$100 para fazer uma viagem, em quanto tempo eu consigo juntar esses R$100 para fazer essa viagem? Vale a pena eu abrir mão da minha vida do agora e renunciar a várias coisas e deixar de sorrir? Até quase caiu o negócio aqui. E deixar de sorrir e se privar de viver hoje para viver isso em tanto tempo? Vale a pena? Se vale a pena, é o seu resultado. Mas é importante ter equilíbrio. Só de maneira equilibrada a gente consegue atingir os nossos objetivos e chegar lá e conseguir comemorar. Porque às vezes o processo ele é tão sofrido, a gente está se privando tanto nesse processo que a vitória ela nem compensa, sabe? Então essas duas cartas juntas, elas falam muito disso. De não se privar tanto, de não gastar tanto em excesso também. Fazer tudo de uma maneira equilibrada para chegar nesse objetivo, para quando você conseguir chegar aqui, você tá com essa energia da Rainha de Ouros, que de fato comemora, que de fato celebra, que de fato é dona de si mesmo, que não deixou partes pelo caminho, sabe? Porque muitas vezes a gente deixa tanta coisa pelo caminho e chega lá na vitória, vou comemorar o quê? Se grande parte do que eu construí ficou pelo caminho. Ou então se eu tenho tanta bagagem que eu não consigo acessar essa porta. Eu carreguei tanta coisa comigo durante esse processo que chega aqui, eu tô tão pesado que eu não consigo comemorar, sabe? Então é essa inteireza de equilibrar e conseguir entender que para chegar aqui, a forma mais fácil e mais rápida é conquistando primeiro o equilíbrio de acordo com as possibilidades que a gente tem. Tá bom? Acho que essa é a mensagem para vocês que escolheram a pedra ametista. Bom, muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Desejo uma excelente semana. Não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. Espero que a gente se encontre novamente e eu voltarei, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.